Meu nome é Elias. Tenho 17 anos e o lugar onde eu moro se chama Vale Quebrado. Não foi sempre assim. Dizem que, antes da Grande Guerra, isso aqui era um campo verde, cheio de casas, gente rindo, igreja cheia. Hoje, é só um monte de pedras quebradas, cercadas por muros improvisados e medo. Acordo todos os dias com o mesmo som, madeira rangendo, vento assobiando pelas frestas das casas meia destruídas, e ao longe, o uivo das sombras errantes. As sombras. Se você nunca viu uma de perto, não sabe o que é o medo tentando tomar forma diante dos seus olhos. Elas não são só monstros, são como o próprio desespero ganhando corpo. Se alimentam do pavor, da culpa, da raiva. Quanto mais fraco o coração da gente, mais forte elas ficam. Eu sempre achei que meu coração era fraco demais. Sou filho de um ex-soldado. Meu pai lutou na linha de frente da guerra entre o reino da luz e o reino da sombra. Ele viu cidades inteiras caírem. Viu amigos morrerem. E mesmo assim, ainda dobra os joelhos para orar todo dia, agradecendo a Deus por estar vivo. Eu admiro isso. Mas às vezes me pergunto: Deus, o que ainda tem para agradecer aqui? Naquela manhã eu estava em cima da muralha improvisada da vila. As tábuas bambas reclamavam sob meus pés a cada passo. O céu tinha aquela cor cinza suja que quase nunca muda. Eu segurava uma lança velha, mais pesada do que devia ser, e observava as ruínas lá fora. Meu pai se aproximou, ofegante, com a armadura remendada brilhando só nos pontos onde o metal não estava enferrujado. De olho, Elias, ele disse, com aquela voz que sempre parece um pouco cansada demais. As sombras andam inquietas. Dizem que um grupo grande foi visto ontem à noite, perto da ravina. Assenti, tentando parecer confiante. Por dentro, eu estava contando os batimentos do meu próprio coração. Eu tinha medo. E ele sabia. Mas mesmo assim, me colocava ali em cima. Talvez porque ele acreditasse que um dia eu ia deixar de tremer. Ou talvez porque aqui, nesse mundo quebrado, não existe mais espaço para a infância. Enquanto olhava o horizonte, me peguei pensando nas histórias que ouvia quando era criança, nas reuniões escondidas da igreja, antes dela ser destruída num ataque. Histórias de heróis da fé. Homens e mulheres que enfrentaram gigantes, exércitos, fornalhas, leões, que oraram e o céu se moveu. Que confiaram em Deus quando tudo dizia para desistir. Eu olhava para as minhas mãos e pensava: sou só um moleque segurando uma lança torta. Que tipo de herói eu poderia ser? O som agudo de um chifre ecoou pela vila, arrancando-me das memórias. Senti um frio subir pela espinha. Era o sinal. Ataque! Alguém gritou lá embaixo. Meu pai olhou para mim, firme. Fique focado, Elias. Lembra do que eu sempre digo. O medo existe, mas ele não manda em você. Eu queria acreditar nisso. As primeiras sombras surgiram na borda do vale como manchas pretas escorrendo pelas rochas. De longe pareciam fumaça. Mas, à medida que se aproximavam, ganhavam forma. Braços longos demais, olhos como buracos vazios, bocas cheias de dentes que não eram exatamente dentes, mas pareciam fissuras abertas na escuridão. Respirei fundo e apertei a lança. Deus, me ajuda! Murmurei, quase sem som. As flechas começaram a voar das muralhas. Lâminas brilharam. Gritos ecoaram. Eu podia sentir a presença das sombras como um peso no ar, uma pressão no peito. Cada vez que um aldeão vacilava, uma sombra crescia, engolindo o brilho dos olhos dele. Saltei de onde estava e corri pela muralha para me juntar aos outros. Uma sombra escalou o muro na minha frente, rápida demais. Seus dedos negros se fincaram na madeira, deixando marcas queimadas. Ela virou o rosto vazio para mim. E eu congelei. Meus braços começaram a tremer. A ponta da lança afundou um pouco na madeira. Eu sabia o que tinha que fazer. Sabia que era só mirar e perfurar. Mas, naquele instante, o medo parecia ter mãos invisíveis agarrando meu corpo. A sombra avançou. Antes que eu pudesse reagir, uma espada brilhou ao meu lado. Meu pai. Com um grito, ele atingiu a criatura. A lâmina cortou o peito de trevas, como se atravessasse fumaça condensada. A sombra recuou, soltando um som que eu nunca consegui descrever. Um misto de grito, sussurro e choro. Elias! Meu pai me encarou, duro. Olha para mim. Eu tentei desviar o olhar da criatura, mas ela ainda estava ali, se contorcendo. Você não está sozinho, ouviu? Ele disse. Deus está aqui. Eu estou com você. Agora respira e luta. Engoli seco e assenti. Senti a vergonha apertar meu peito, mas também algo que parecia uma faísca. Eu não queria ser o peso morto que todos têm que salvar. A sombra tentou atacar de novo. Dessa vez, eu avancei junto com meu pai. Não fui perfeito. Errei o golpe, quase perdi o equilíbrio, mas consegui forçá-la a recuar o suficiente para que ele finalizasse o ataque. Mais criaturas subiam pelos muros. A batalha se espalhou como fogo sobre palha seca. Em meio ao caos, uma explosão fez o chão tremer. Um grupo de sombras havia atingido o portão principal. Ouvi gritos lá embaixo, madeira se quebrando, gente chorando. Preciso descer,
Eu falei ofegante. Meu pai olhou para o portão, depois para mim. Por um segundo, vi o conflito nos olhos dele. Mas então ele assentiu. Vá. Ajude quem estiver lá embaixo. E lembra, Elias? Eu sei. Interrompi, mesmo com o medo ainda preso na garganta. Eu não estou sozinho. Desci as escadas de madeira quase tropeçando. Cada passo parecia pesado. A fumaça, os gritos, o cheiro de suor e sangue. Tudo se misturava como um pesadelo sem fim. Quando cheguei perto do portão, vi duas sombras enormes, mais altas que qualquer parede da vila, golpeando o portão com braços grossos de trevas. A madeira estava rachando. Algumas crianças estavam encurraladas perto de um barril quebrado. Uma menina chorava, chamando pela mãe. Senti algo dentro de mim se quebrar. Corri sem pensar. Ao me aproximar, uma das sombras virou o rosto para mim. Seus olhos vazios se encontraram com os meus. E por um segundo, eu vi algo ali. Como se a criatura estivesse tentando me dizer que eu era inútil, pequeno, fraco. Meu coração gritou. Eu não posso! A sombra ergueu o braço para me esmagar. O golpe desceu. A madeira do portão ruiu atrás de mim numa explosão de farpas. Fui arremessado para o chão. Senti algo rasgar meu ombro. O mundo girou. E então, silêncio. Não sei quanto tempo fiquei desacordado. Quando abri os olhos, não estava mais ali. Eu me via em um lugar que não fazia sentido. Um vazio branco, silencioso, sem paredes, sem chão, sem teto. Só luz. Mas não uma luz que cegava. Era uma luz que parecia atravessar tudo, inclusive meus pensamentos. Tentei falar, mas minha voz não saiu. Meu corpo não respondia direito. Eu não sabia se estava de pé, deitado, ajoelhado. Era como se eu fosse só consciência. Então, ouvi uma voz. Não era nem alta, nem baixa. Não vinha de nenhum lugar específico. Era como se viesse de dentro de mim, e ao mesmo tempo, de longe, muito além de tudo que eu conhecia. Elias. Meu nome ecoou naquele vazio. Senti o peito apertar. Quem está aí? Pensei, e de alguma forma, a pergunta pareceu se espalhar pelo lugar. A voz respondeu. Calma, firme, com uma paz que eu nunca tinha sentido. Levanta-te, porque te tenho posto por luz para este povo. Aquelas palavras não eram desconhecidas. Eu já tinha ouvido algo parecido nas reuniões da igreja, nas histórias que contavam sobre profetas, sobre chamados. Mas ouvir aquilo, assim, como se fosse diretamente para mim, senti um choque atravessar meu corpo. Luz começou a pulsar no meu braço esquerdo. Primeiro como calor, depois como algo físico, intenso. Tentei olhar, mas antes que eu pudesse entender, tudo se desfez. A escuridão voltou. O som voltou. A dor voltou. Acordei deitado no chão de pedra, com poeira no rosto e sangue no ombro. Ao meu redor, o portão estava destruído. Alguns corpos jaziam imóveis. As crianças tinham sido levadas por adultos para longe. As sombras tinham recuado um pouco, como se algo as tivesse assustado. Ofegante, tentei me levantar. Minha visão ainda estava turva. Foi então que vi meu braço. Um símbolo brilhava na minha pele, logo abaixo do ombro. Parecia uma cruz, mas envolvida por linhas antigas, como se fosse uma mistura de fé e algo muito antigo. Anterior a mim. Anterior à guerra. A luz pulsava devagar, acompanhando as batidas do meu coração. O que é isso? Sussurrei assustado. Quando olhei ao redor, vi uma sombra se aproximando pela lateral, rastejando como uma fumaça viva. Ela vinha direto na minha direção. Meu instinto foi recuar, mas não tinha força para correr. Eu mal conseguia ficar de joelhos. A criatura se ergueu, pairando sobre mim. Abriu aquela boca impossível, como se fosse me engolir. No reflexo, ergui o braço marcado. Na hora em que o símbolo encarou a sombra, a luz pulsou mais forte. Um clarão cortou o ar. A criatura gritou, recuando como se tivesse sido queimada. Sua forma se desfez em pedaços de trevas que evaporaram no ar. Eu fiquei parado, tremendo, olhando para minha própria mão. Isso saiu de mim? Perguntei, sem saber se falava com Deus, comigo mesmo ou com o vazio. Mas a resposta que veio não foi uma explicação. Foi só uma certeza silenciosa, lá no fundo do peito. Aquilo não era meu poder. Eu sabia. Eu não tinha nada de especial. Aquilo vinha de um lugar muito maior do que eu. Gritos ao longe me fizeram reagir. Ainda zonzo, cambaleei até o centro da vila. O ataque estava diminuindo. As sombras restantes recuavam para os cantos mais escuros, como se estivessem com medo de alguma coisa. Talvez de mim. Ou da luz que agora brilhava fraca no meu braço. Meu pai apareceu entre os destroços, suado, com a armadura ainda mais quebrada, mas vivo. Quando me viu, correu até mim. Elias! Você está ferido. Eu tentei esconder o braço marcado, instintivamente. Não sabia por quê. Talvez porque eu mesmo ainda não entendia o que estava acontecendo. Eu tô bem, menti, com a voz fraca.
Ele me encarou, desconfiado, mas me puxou para um abraço rápido, apertado. Como quem não tem tempo para abraços longos porque o mundo está caindo aos pedaços, mas não consegue deixar passar o medo de perder o filho. Achei que tinha te perdido, garoto. Fechei os olhos por um instante e respirei fundo. Eu queria contar tudo. Sobre o vazio branco, a voz, as palavras, a marca brilhando. Mas algo em mim segurou. Talvez fosse medo. Talvez fosse a sensação de que, se eu dissesse em voz alta, aquilo se tornaria real demais. Mais tarde, quando o sol já estava se despedindo por trás das montanhas, a vila se reuniu na praça principal. Uma área sem telhado, com pedras quebradas e um velho sino torto que ninguém mais tinha coragem de tocar. Alguns choravam seus mortos, outros agradeciam por ainda estarem vivos. Eu me sentei sozinho num canto, olhando para minha mão. A marca ainda estava lá, fraca, mas viva, como uma brasa que se recusa a apagar. Levanta-te, porque te tenho posto por luz para este povo, repeti em pensamento. Por que eu? Eu, que congelei na frente de uma sombra. Eu, que queria mais correr do que lutar. Eu, que tinha tanto medo, tanta dúvida. Deus, sussurrei, num fio de voz. Se foi o Senhor mesmo que falou comigo, por quê? Por que me escolher? O vento passou entre as ruínas, levando embora minhas palavras. Não houve resposta audível. Só o silêncio de sempre. Mas, no fundo, algo em mim sabia que aquilo não tinha sido um sonho comum. E eu tinha medo do que isso podia significar. Quando a noite caiu completamente, o clima na vila mudou. O ataque daquele dia tinha sido mais forte que o normal. Não era só um ataque qualquer. Parecia um teste, um aviso. Foi então que a notícia chegou. Um dos batedores, um rapaz magro chamado Joran, entrou correndo pelos portões semi-destruídos, com o rosto branco como farinha. Eu vi. Ele ofegava. Eu vi um deles. Não era uma sombra comum. Era um homem. A vila inteira silenciou. Um homem? Alguém perguntou. Como assim? Joran engoliu seco. Um homem, vestido com roupas escuras, cercado de sombras. Elas obedeciam a ele. Ele falava com elas. E... Ele hesitou. Ele disse que estava procurando por alguém. Um garoto. Um garoto. Marcado pela luz. Senti o chão sumir sob meus pés. Meu braço começou a latejar. A marca pareceu reagir àquelas palavras, como se tivesse pulado dentro da pele. Meu pai virou o rosto para mim, devagar. Seus olhos foram parar exatamente onde eu escondia o braço. Desviei o olhar, com o coração disparado. Naquele instante, entendi duas coisas, com uma clareza dolorosa. Primeiro, aquilo dentro de mim realmente significava alguma coisa. Segundo, eu não tinha só ganhado um poder. Eu tinha acabado de ganhar um alvo nas costas. Enquanto o murmúrio se espalhava entre as pessoas, uma frase martelava na minha cabeça. Um garoto marcado pela luz. Eu, que nunca quis ser nada além de um sobrevivente. Eu, que só queria proteger quem eu amava, e, se possível, ficar longe das lendas de heróis e monstros. Olhei para o céu escuro, sem estrelas, e pela milésima vez, falei com Deus em silêncio. Se é isso mesmo que o Senhor quer de mim. Por quê? Nenhuma resposta veio. Mas lá no fundo, o símbolo no meu braço pulsou de novo, como se dissesse. A caminhada começou. Naquele dia, em Vale Quebrado, eu ainda não sabia. Mas meu mundo tinha acabado de mudar para sempre. E, quer eu quisesse ou não, o chamado da luz já estava sobre mim.